Os motoristas veteranos todo correr longas distâncias à noite, na verdade tem muitos tabus, especialmente quando se dirige à meia-noite para lugares pouco habitados. É muito fácil encontrar coisas estranhas ou ver coisas sujas. Por isso, os motoristas cumprem rigorosamente 3 regras de transporte de mercadorias. A primeira é que, quando se acumula dormir à beira da estrada, nunca se deve sair do veículo. Mesmo que se queira ir à casa de banho, tem de se aguentar até amanhecer. A segunda é que ao encontrar um túnel é obrigatório buzinar. Para túnel redondo buzina-se 2 vezes. Para túnel quadrado buzina-se 3 vezes por fim. Não importa quem se veja na estrada a pedir ajuda. Seja homem, mulher, velho ou criança, nunca se deve dar asas à bondade, sempre. No início eu não acreditava nada nisto. Mas o que eu não esperava é que no ano em que fiz 23 anos, quando entrei neste ramo, o meu destino sofreu uma grande mudança. No final de 2006, por indicação de um amigo do meu pai, fui seguir um mestre experiente da cidade do condado, que fazia habitualmente longas distâncias. O pai do mestre que seguia o caminhão chamava-se Liu, e tinha cerca de 40 e tal. Os colegas chamavam-lhe Liu Laoguai. Ele parecia dar-se muito bem comigo. No dia seguinte ao nosso encontro, o mestre Liu ligou ao meu pai. Queria que eu fosse com ele conduzir o caminhão de longa distância de Xinjiang. E prometeu dar-me 3.000 yuan no final desta viagem. Naquela altura era um valor altíssimo. Assim, comecei a minha primeira viagem de transporte de mercadorias. Depois de carregar a carga em Zhengzhou, eu e o mestre Liu conduzimos o caminhão em direção a Xinjiang. Naquela época as autoestradas não cobriam tudo. A maior parte do percurso era pela estrada nacional. Por isso esta viagem para Xinjiang demorava mais de 20 dias. No caminho o mestre Liu não se esquecia de me pintar o quadro cor-de-rosa, dizendo-me que, se eu continuasse sempre a seguir ele nas viagens, no ano seguinte eu certamente ganharia dinheiro suficiente para casar. Mas o mestre Liu realmente não faltou a palavra. Apenas 3 meses depois casei-me mesmo. E até tinha em excesso um caminhão meu. Só que o preço pago foi extremamente elevado. Quando o céu acabava de escurecer, o mestre Liu sorriu de forma misteriosa e disse-me: Jau, daqui a mais ou menos 1 hora chegamos à cidade do condado. Já experimentaste o sabor de uma mulher? Ao ouvir esta pergunta, fiquei imediatamente com o rosto vermelho. Ainda não. Hahaha, não faz mal. Quando chegarmos à cidade do condado, levou-te a experimentar. Na verdade, naquela altura, eu ainda achava que o mestre Liu era a melhor pessoa para mim, depois de entrar neste... Mas depois de ele dizer aquelas... De repente descobri que as coisas começavam a ficar... Porque o mestre Liu disse que em cerca de 1 hora chega... Mas eu via claramente que à medida que o céu lá fora ficava cada vez mais escuro, o nosso caminhão balançava. A minha nádega doía tanto. Já tínhamos conduzido mais de 3 e ainda não tínhamos chegado à cidade do condado. Os peões e os veículos na estrada diminuíam gradualmente. Até ao final não se via nem uma sombra de pessoa, nem sequer um veículo. Como se de repente tudo tivesse desaparecido. Só restava o nosso caminhão a circular. No início, eu ainda conseguia ver a expressão do mestre Liu. Calma. Calmo. Depois passou a chocado. E a seguir um pouco assustado. O ar de repente ficou todo silencioso. E eu também senti uma sensação estranha, como se fora da janela do caminhão alguma coisa estivesse sempre ao... Por isso disse baixinho o mestre Liu. Sinto que fora da janela, ainda não acabei de dizer esta frase. O mestre Liu arregalou os olhos e interrompeu-me irritado: cala-te. Jau fecha depressa a janela. Fiquei assustado com o tom repentino de repreensão do mestre e fechei rapidamente a janela com força. Nesta altura conseguia sentir a atenção do mestre Liu e o olhar dele, que não parava de olhar pelo retrovisor, fazia-me sentir um medo inexplicável. No meio da confusão, vi de repente à direita à frente uma senhora idosa vestida com roupa cinzenta de pano, a olhar fixamente para mim. Aquele rosto envelhecido fez-me imediatamente arrepiar todos os pelos do corpo. Instintivamente inclinei o corpo para trás e não conseguia parar de tremer. Mestre Liu, tem alguém ali. O mestre Liu, ao ouvir-me dizer isto, deu-me imediatamente uma bofetada e gritou-me furioso: que pessoa nenhuma, aquilo é um poste vertical. Senta-te direito. Fiquei atordoado com a bofetada do mestre. Por um instante não conseguia dizer, mas nesta altura voltei a ver uma cena estranha. Exatamente à frente, apareceu um Santana velho e descascado, avançando lentamente. Mais estranho ainda, este carro circulava à meia-noite, mas os faróis não estavam e todo o carro de dentro para fora não tinha nenhuma luz. Este Santana não tinha matrícula e ficava sempre à frente do nosso caminhão, avançando devagar. Embora fosse estranho, pelo menos eu e o mestre Liu que existia na realidade. O meu estado de espírito melhorou um pouco. Nesta altura o mestre Liu tirou um cigarro, deu uma longa baforada, olhou para mim e disse: Jau, a situação de há pouco era o que chamam... Lembra-te que todas as pessoas que vais à noite nem sempre são pessoas. Mas aquela senhora idosa era um fantasma. O mestre Liu virou a cabeça, olhou para mim com um olhar carregado de significado. Jau, não reparaste que aquela senhora estava a tocar no chão, só com a ponta dos pés? Ao ouvir isto, inspirei bruscamente ar frio. Ao ver a minha cara de cobarde, o mestre Liu riu-se com ar tolo. Agora já não há problema nenhum. Já saímos. Depois o mestre Liu colocou o cigarro e começou a piscar repetidamente com os faróis, murmurando: que raio de pessoa é esta? Não acender os faróis à meia-noite ainda passa. Mas anda tão devagar.
Piscou durante muito tempo e o Santana não dava passar. O mestre Liu ficou imediatamente. Começou a buzinar sem parar. No entanto, o carro da frente parecia não ter... Muito bem, nesta altura, o mestre Liu virou, preparando-se para iluminar com os faróis altos o condutor. Mas foi exatamente que vi com os meus próprios olhos a expressão irritada no rosto do mestre Liu ficar de repente paralisada. A seguir, as pupilas dilataram-se e ficaram extremamente o que tinha no Mestre Liu, teu cigarro. Apontei imediatamente para a ponta do cigarro a lembrar. No entanto, o mestre Liu nem ligou a ponta do cigarro. Agarrou firmemente o volante, pisou o travão e parou o caminhão completamente. O mestre Liu não ligou a mim. Pegou no cigarro das calças, colocou-o na boca. Com uma mão agarrou firmemente o volante. Os olhos fixos no Santana à frente, que avançava lentamente, até desaparecer na escuridão. E nesta altura vi claramente que a mão do mestre Liu, que segurava o cigarro, estava a tremer. De repente ele virou a cabeça e olhou para mim, os olhos vermelhos, e disse com raiva, no lugar do condutor daqueles... Não havia ninguém a ouvir isto, fiquei imediatamente e disse incrédulo no lugar do condutor vazio. Mas aquele carro estava a circular. Como é possível não haver ninguém? Naquela altura era a primeira vez que vivia uma situação destas. No coração só havia medo e pavor. Nesta altura o mestre Liu murmurou novamente azar. Encontrei uma coisa maligna. E eu, para reprimir o medo no coração, peguei nervosamente num cigarro do mestre Liu. Coloquei-o na boca. O mestre Liu olhou para mim e não disse nada. E esta foi a primeira vez que fumei. Depois de dar uma passa profunda, uma sensação de tontura invadiu. Só então ganhei coragem para perguntar mestre Liu. Isso é um carro fantasma. No entanto, ao ouvir-me perguntar isto, o mestre Liu fechou imediatamente a boca. Depois o mestre Liu olhou-me de lado e não disse mais nada. Ao ouvir a repreensão do mestre Liu, o medo que tinha diminuído voltou a subir. Provavelmente, o mestre Liu sentiu. Ele deu uma passa profunda no cigarro. Depois consolou-me, não há problema. Vamos parar aqui 2 horas sem andar. Quando o carro fantasma se afastar, retomamos a viagem. Voltei a dar uma passa no cigarro. Acendi com a cabeça atordoado. Agora provavelmente só podíamos, mas não sei porquê. Sentia sempre o coração a bater descontroladamente, durante o tempo de espera. Eu e o mestre Liu não dissemos uma palavra dentro do caminho. Ficamos assim a fumar em silêncio, talvez para o mestre Liu também fosse a primeira vez que encontravam. Só quando o mestre Liu acabou quase meio maço de cigarro é que ele ligou o caminhão. Voltamos a retomar a viagem. Mas conduzimos sempre devagar. Conduzimos nervosamente durante meia hora. Só então respiramos de alívio. O estado de espírito do mestre Liu nesta altura provavelmente melhorou. Ele deu-me uma palmada no ombro, tentando animar o ambiente. Não há problema. Já o não tenhas medo. Mesmo que realmente haja fantasmas. Com a tua constituição de criança, podes varrer todo. Virei a cabeça e ia responder. De repente, com o canto do olho, vi exatamente uma sombra de carro. Avançando lentamente novamente do lugar, virei a cabeça e olhei atentamente. Por um instante senti que o meu coração parava. Tremendo, disse mestre Liu. O carro fantasma apareceu outra vez. E o mestre Liu, a expressão que tinha acabado de suavizar no rosto, ficou novamente rígida. Por um momento nenhum de nós falou. Ficamos assim a olhar juntos para este Santana sem matrícula à frente e o pingente com a inscrição de amuleto, que balançava sem parar dentro da cabina. Mestre Liu, o que fazemos agora? Nesta altura eu já estava um pouco perdido. Só podia depositar a esperança no mestre depois de ouvir a minha pergunta. Uma expressão de ódio surgiu imediatamente no rosto dele. Disse-me irritado, o que não é só um carro fantasma. Vai buscar-me o objeto embrulhado em pano vermelho. Ao ouvir as palavras do mestre Liu, senti que tinha encontrado um pouco de apoio. Virei-me imediatamente para o banco de trás e comecei a procurar. Atrás do banco do mestre Liu, havia muitas coisas pretas, preservativos, etc. Tudo misturado. Procurei. Finalmente encontrei um objeto embrulhado em pano vermelho. Este objeto não era grande. Ao tocar parecia macio. E o que me deixou confuso foi que a cor do pano vermelho que embrulhava parecia ter sido mergulhado em alguma coisa e ficado de um vermelho escuro. Já o em que estás a pensar? Coloca o embrulho de... A voz do mestre Liu estava extremamente urgente. Não sei se era ilusão minha, mas sentia sempre que o mestre estava a ficar muito estranho, mas obedeci-lhe. E coloquei este embrulho de pano vermelho no... A coisa estranha foi que no instante em que coloquei o embrulho, o Santana que ia à frente pareceu tremer ligeiramente todo o corpo do carro. Muito bem, agora já não deve haver problema. O mestre Liu neste momento também respirou um pouco. Fiquei um pouco confuso. Mestre Liu, este embrulho colocado aqui resolve o problema. Este embrulho não é um objeto. Isto é o mestre Liu explicou, a meio da frase. Como se por causa de algum tabu, não disse mais nenhuma palavra. 2 minutos depois de colocar o embrulho de pano vermelho, o Santana que ia lentamente à frente, de repente acelerou. Num instante desapareceu diante de mim e do mestre Liu, como se estivesse a ter medo de alguma coisa. Finalmente tudo voltou ao normal. Eu e o mestre Liu, sem surpresa, 30 minutos depois, vimos as luzes e algumas sombras de pessoas fora da cidade. Disse citado ao mestre. Saímos finalmente. No entanto, quando virei a cabeça, vi uma cena estranha. Vi que do nariz do mestre Liu
Escorria lentamente um líquido que parecia especialmente sinistro. Mestre Liu, teu nariz. O mestre Liu parecia não sentir nada. Olhou para mim confuso. Depois limpou o nariz com a mão. Olhou para o líquido na mão. E disse-me indiferente, não é nada. É só quando chegarmos à pensão vamos relaxar bem. Mas eu sentia que algo não batia certo. Eu também já tive hemorragias nasais. Mas ver sangue preto a sair do nariz era a primeira vez. Depois ele não disse mais nada. Só abraçou com força o embrulho vermelho no painel. Nesta altura, eu sentia sempre uma sensação como se o mestre Liu estivesse a esconder-me alguma coisa. Quando eu estava a pensar... O caminhão já tinha parado, ao lado de uma pensão à beira da estrada. O mestre Liu desapertou o cinto de segurança. Algumas coisas não vale a pena pensar demasiado. O que passou, passou. Irmão, leva-te a divertir-te um pouco. Depois piscou-me o olho. Eu sorri amargamente e preparei-me para... De repente, na janela do meu lado do passageiro, um rosto escuro encostou-se, com um sorriso estranho a olhar fixamente para mim. Ai, meu Deus. Isso assustou-me tanto que gritei alto cegamente rouco. Depois... O mestre Liu, segurando o embrulho vermelho, saiu do caminhão, olhou para o rosto na janela do meu lado e disse a sorrir idiota. Ainda tens quartos? Nessa altura o rosto que estava encostado na minha janela, falando de forma louca e descontrolada sem sim. Uma mulher e um homem a seguir. Ha, bombou. Em breve vai morrer mais gente, só então vi claramente que era um idiota louco e vestido com roupas esfarrapadas. Mas pela voz percebi que tinha só 17 ou 18 anos. Cuspi. Está cada vez mais idiota. Depois o mestre Liu olhou para mim e assente com a cabeça. Saí do caminhão e segui atrás do mestre Liu. No instante em que entrei na pensão, virei instintivamente a cabeça para trás. Vi na escuridão da noite aquele idiota com um sorriso estranho no rosto, a olhar fixamente para mim, sem se mexer. Isso deu-me uma sensação de frio, como se me trespassasse. Segui o mestre Liu e entrei na pensão. Uma mulher de cerca de 40 e tal anos estava encostada. Não sei a escrever o quê. O mestre Liu segurando o embrulho de pano vermelho. Avançou e gritou: patroa. 2 habitações. Só então a mulher levantou a cabeça, mas ao ver a aparência dela, o meu coração deu um salto, porque vi que os olhos desta mulher só tinham o branco. Não tinham o preto. E os lábios dela estavam pintados de vermelho vivo. Sob a luz amarelada, parecia especialmente estranho. Liu Laoguai trouxe outro novato. Os olhos da mulher não paravam de rodar. Só então vi que na verdade ela tinha o preto dos... Mas era muito pequeno, como a ponta de uma agulha. Cada vez que rodava parecia especialmente saliente. Sim, este meu aprendiz é bastante bom. Depressa dá-me a chave e chama 2 raparigas. Lembra-te de serem novas. Não me arranjes de 30 ou 40 anos. O mestre Liu sorriu e tirou 100 yuan e entregou. A mulher não disse nada. Baixou a cabeça e procurou na gaveta do 413 e 404 para... Quem quer primeiro? Ao ouvir isso abri imediatamente a boca. Eu não deixo para o mestre Liu. Jaú. Então não vou ser delicado. Na verdade, eu agora não tinha mesmo disposição. As coisas estranhas na estrada já me... Onde é que ainda tinha cabeça para pensar nessas coisas? Quando nos preparávamos para subir as escadas, a mulher gritou-me de repente. Fiquei espantado e assenti. Depois, quando o mestre Liu subiu as escadas, a mulher olhou para as costas dele. Depois inclinou-se para a frente e baixou a voz. E disse-me uma frase que me fez tremer o corpo. Não continua a seguir Liu Laoguai. Sai depressa daqui. Ele vai morrer. Ao ouvir isso, fiquei cheio de incompreensão e choque. Quando abri a boca para perguntar por quê, a voz do mestre Liu veio do 2º andar. Jaú, o que estás a fazer? Sobe depressa as escadas. Olhei para esta patroa. Não disse nada e subi rapidamente as escadas. No 4º andar segui atrás do mestre Liu. Ainda estava a pensar nas palavras da patroa. Nesta altura os passos do mestre Liu. O que é que a patroa te disse há pouco? Nesta altura. A voz do mestre Liu tornou-se de repente rouca. As costas dele também fizeram-me imediatamente arrepiar os pelos. O suor frio nas costas escorreu inexplicável. Não foi nada, respondi a tremer. Durante muito tempo, o mestre Liu não disse nada. Ficou sempre de costas para mim. Depois o mestre Liu entregou-me uma chave. Depois abriu silenciosamente a porta do 404 e entrou. E talvez fosse ilusão minha. Pareceu-me ver que no instante em que o mestre Liu entrou no quarto, assim segurando a chave com o coração. A tremer de medo empurrei a porta do 403. Era um quarto individual normal. Dentro do quarto havia um cheiro a mofo. Depois de me deitar na cama, não conseguia dormir de maneira nenhuma. A minha carreira de condutor de caminhão. O primeiro dia já era inesquecível. Desde encontrar a parede fantasma, o carro fantasma, e depois a esta o meu espírito esteve sempre em estado de extrema tensão. Agora a patroa dizer que o mestre Liu ia morrer deixava-me com uma sensação ainda mais inexplicável. Quando estava meio a dormir, meio acordado, quase a adormecer, de repente do quarto ao lado, veio um som especial. Isto fez desaparecer completamente o meu sono. Sabia que era o mestre Liu que já tinha começado a mexer. No entanto, até às 3 da madrugada.
O som do quarto ao lado não parava. Isso deixava-me um pouco irritado. Aguentei até às 4 da madrugada. De repente, um gemido de satisfação de um homem veio do quarto ao lado. Só então o silêncio voltou a toda a pensão. E nesta altura, o sono voltou finalmente a atacar-me. Mas quando me preparava para voltar a adormecer, à porta do meu quarto, apareceu de repente um som de batidas. Muito leve, mas especialmente claro. Mas com o passar do tempo, o som tornou-se cada vez mais alto. Quem raio não dorme à meia-noite, que chato. A bater o quê? Na impotência gritei alto. Estranhamente, depois de eu praguejar, o som desapareceu de repente. Por isso enfiei a cabeça debaixo do cobertor e preparei-me para continuar. Quem diria que minutos depois o som de batida no meu coração acendeu-se imediatamente uma chama sem nome. Afastei o cobertor, levantei-me diretamente e abri a porta. Ia praguejar furiosamente. No entanto, a cena à minha frente fez-me cair sentado no chão imediatamente. Piarão-se. Vi o corpo inteiro do mestre Liu pendurado morto à porta do meu. Ele morreu de forma muito trágica. A língua de fora muito longa. Olhos, nariz, canto da boca e orelhas todos a escorrer sangue preto. Os olhos dele estavam arregalados. O rosto cheio de extrema insatisfação e medo. Aquele som especial de batidas. Na verdade, era o cadáver do mestre Li, por causa do balanço. A ponta dos pés a bater continuamente na minha porta. E ao ver uma cena destas, senti imediatamente que os meus pés estavam dormentes. Não conseguia dar nem um passo. Queria gritar. A minha garganta não conseguia gritar nada. Nesta altura da escada veio alguém a saltitar. Virei rigidamente a cabeça para olhar. Era exatamente quando parei o carro. O idiota que se encostou. No entanto, ao ver a minha situação e a do mestre Liu, ele não teve medo nenhum. Pelo contrário, começou a bater palmas, ainda mais excitado, e a gritar. Um homem e uma mulher a seguir. Hahaha, divertido, divertido. O homem morreu primeiro. Hahaha, e eu assim para este idiota andar à volta do corpo. Depois o idiota de repente olhou durante muito tempo e depois bateu palmas e disse hahaha. Agora é a tua vez. Tu também vais morrer em breve. Hahaha, divertido, divertido. Ao ouvir estas palavras, o meu corpo pareceu atravessado por uma corrente. Tremi imediatamente de frio e desmaiei diretamente. Quando acordei novamente, descobri que já estava deitado numa cama, o quarto cheio de cheiro a desinfetante. Mas descobri que, ao lado, estava uma polícia a olhar para mim com ar vigilante. Esta polícia era muito bonita. Tinha boa figura. Agente, isso é um hospital. Por que estou aqui? Esfreguei a cabeça e perguntei. No entanto, ela não respondeu. Virou-se diretamente e saiu do quarto. Pouco depois voltou a entrar. Pode sair. Vem comigo. Dizendo, tirou um par de algemas da mão. Colocou-as rapidamente nas minhas mãos. Depois puxou-me para fora. Não é tu levas-me a buscar. Ao ver esta cena, fiquei imediatamente em como é que me colocaram algemas? Que situação é esta? No entanto, a minha luta não serviu de nada. Fui levado diretamente para um carro da polícia. Chorei de medo. Não parava de perguntar que crime cometi afinal. Mas as duas pessoas no carro não diziam uma palavra. Assim até chegarmos à esquadra. Fui fechado numa sala pequena. Por mais que gritasse, ninguém ligava. E sob a luz forte, senti as palavras daquele idiota ecoar continuamente nos meus ouvidos. Ele disse que a próxima pessoa a morrer seria eu. Não sei quanto tempo passou. Ouvi o som da porta da sala abrir. Um polícia de meia-idade entrou. Junto com ele estava aquela polícia de boa figura. O polícia de meia-idade olhou para mim friamente e disse: fala. O que é que queres que eu diga nesta altura? Ele já estava confuso. O que é que queres que eu diga afinal? Ao ouvir-me dizer isto, o polícia de meia-idade pareceu um pouco irritado. Não sabes o que fizeste? Sob o meu olhar confuso, a polícia ao lado começou a dizer o meu crime. Depois de ouvir, fiquei imediatamente porque eles diziam que ou tinha matado o mestre Liu. Expliquei nervosamente sem parar. No entanto, por causa do pânico, as palavras saíam entrecortadas. Nesta altura, o polícia de meia-idade bateu com força na mesa. Explica com clareza. E este grito alto fez-me aliviar um pouco. Por isso organizei as palavras e comecei a contar o que vi e ouvi depois de eu e o mestre Liu, tudo sem esconder nada. Depois o polícia de meia-idade franziu o sobrolho e perguntou, desde que o Liu Laogai acabou, até o som de batidas na porta do quarto, quanto tempo passou no meio? Ao ouvir esta pergunta, soube que este polícia já tinha por isso comecei a esforçar-me por recordar, cerca de 5 minutos. Nesta altura o polícia de meia só franziu o sobrolho ao olhar para o papel na mão. De repente levantou a cabeça bruscamente. Disseste que a patroa da pensão, que encontraste ontem? Sim, sim. Respondi a tremer. Que características tinha? Os olhos dela tinham o preto dos olhos, só do tamanho de uma ponta de agulha. No entanto, mal acabei de falar, o polícia de meia-idade gritou de repente. O patrão daquela pensão sempre foi um homem. De onde veio uma mulher com os olhos brancos? Estás a tomar os policias por idiota? Ao ouvir o polícia de meia-idade dizer isto, fiquei imediatamente confuso. O patrão era homem.
Então o que era a mulher que encontrei ontem? Senti de repente que a cabeça ia explodir. Era evidente que, ou só queria ser condutor de caminhão. Por que é que vivi tantas coisas estranhas? Pensa bem outra vez. Daqui a 10 minutos, volto. O polícia de meia-idade disse e olhou para mim. Depois virou-se e saiu. Nesta altura a polícia abriu a boca. Parecia querer dizer alguma coisa, mas no final não disse. Por isso fiquei sozinho na sala. A suportar a luta causada pela memória e pelo... Embora a polícia de meia-idade viesse perguntar-me de 10 em 10 minutos, mas as palavras que eu dizia eram sempre até 2 horas depois. Aquela polícia de boa figura abriu a boca e falou. A patroa com os olhos só brancos que mencionaste chama-se Agial. 47 anos divorciada. Geriu sempre uma pensão de 4 andares na periferia. Esta pessoa. Ao ouvir a polícia dizer isto, sente como se tivesse agarrado uma tábua de sim, encontraram aquela patroa. O que é que ela disse? Foi ela que matou o mestre Liu. A polícia olhou para mim de forma etérea. Depois disse lentamente, nós encontramos-la mesmo. Mas quando a encontramos ela já estava morta. Morta há 1 ano? Impossível, absolutamente impossível. Ontem à noite ainda a vi. Como é que neste momento, eu já estava incrédulo. Ontem à noite ainda falei com aquela mulher. Como é que morreu há 1 ano? Será que de repente arregalei os... Será que a mulher que encontrei ontem à noite era um fantasma? A polícia ficou sempre a olhar para mim, com os olhos semicerrados. Depois tirou uma pasta do arquivo. Colocou à minha frente. Esta mulher que mencionaste. Morreu mesmo há 1 ano. Naquela altura, por causa de uma... Foi esfaqueada nos olhos com uma barra de ferro. Este caso fui eu que tratei. Nesta altura coloquei o olhar naquela pasta. Vi uma fotografia de um morto com os olhos cheios de sangue. Arregalei os olhos e aproximei-me. E descobri surpreendido que esta pessoa era mesmo a patroa que vi ontem à noite. Nessa altura senti o coração a bater muito depressa, quase a saltar da garganta. E as palavras seguintes da polícia fizeram-me ainda mais arrepiado. Além disso, a pensão, onde ficaste ontem à noite, o patrão até agora não sabia que vocês se tinham alojado, porque no 4º andar já tinha morrido, por isso o 4º andar dele há muito que, ao ouvir isso, confirmei ainda mais que a mulher que encontrei ontem à noite era definitiva. Engoli saliva. Disse à polícia se eu disser que encontrei fantasmas. Acreditas? A polícia não respondeu. Só semicerrou os olhos a olhar fixamente. Sei que você certamente não acredita, mas o que eu digo é tudo ver. Por razão ou por emoção, eu não podia ter matado o mestre Liu. Eu seguia para ganhar dinheiro. Como é que ia matar o meu próprio benfeitor? A polícia nessa altura provavelmente também pensou os fantasmas e monstros que mencionas naturalmente, seja como for. Agora ainda é suspeito. Ao ouvir isto, a senti atordoado. Sabia que, se não houvesse imprevistos, a segunda metade da minha vida provavelmente ia passá-la na prisão. Nessa altura estava um pouco arrependido de ter ido conduzir caminhão. Ainda não ganhei o dinheiro e já me meti na prisão. Não sei quanto tempo passou. A porta da sala abriu-se novamente. Só que dessa vez quem entrou foi aquele polícia de meia-idade. Depois de entrar, olhou profundamente para mim. Perguntei imediatamente a gente, quando é que fuzilar-te? Por que é que te vamos fuzilar? O assassino já foi encontrado. Agora pode-se ir. Por um instante não reagi a tempo. Tremendo, perguntei o que disseste. Disse que o assassino foi apanhado. Podes ir. O teu pai está lá fora à tua espera. Por um instante a grande tristeza e grande alegria, mas no meio da confusão, lembrei-me de uma... Quero perguntar quem é o verdadeiro assassino. O agente não me respondeu, mas levantou a cabeça e olhou para a porta. Olhei confuso na direção do olhar dele, até ver a sombra à porta. Fiquei imediatamente paralisado de choque. Era aquele idiota. E nesta altura, o olhar do idiota também se colocou em mim. O rosto dele, originalmente atordoado, de repente transformou-se num sorriso estranho. No instante que saí pela porta e passei por ele, ele disse-me com uma voz extremamente baixa, Ele escolheu-te. No meio da confusão não sabia se aquela frase que ouvi há pouco era alucinação. Depois de sair da esquadra, o meu pai viu-me sair. Avançou e deu-me imediatamente um pontapé, mas depois de bater, deu-me silenciosamente um pão. Sentei-me na bicicleta dele, com lágrimas a correr. Não sabia por que chorava. Talvez por ter escapado à morte. Ou talvez por causa do mestre Liu, que foi tão bom. Quando cheguei a casa, a minha mãe já tinha preparado uma mesa cheia de bons pratos. Mas eu onde é que tinha apetite? Comi algumas garfadas e fui diretamente dormir. Depois de adormecer, o sonho foi muito confuso. Sonhei com aquela senhora idosa vestida com roupa cinzenta. E o carro fantasma Santana silenciado. Aquela mulher sem preto nos olhos. E a cena do cadáver do mestre Liu a balançar. Isso fez-me acordar sobressaltado. Nessa altura o céu já tinha escurecido. Ia descer da cama. Mas toquei numa coisa muito macia. Olhei confuso. Senti imediatamente o coração a subir. Porque na cabeceira da minha cama, aquele objeto embrulhado em pano vermelho estava silencioso. Nesta altura um enorme medo pressionava, até quase sufocar. Todos os pelos do corpo arrepiados. Como é que este embrulho de pano vermelho apareceu na cabeceira? Abri a porta do quarto para chamar alguém. Mas a cena à minha frente partiu-me o coração. Vi os meus pais tal como o mestre Liu.
pendurados direitos na trave da porta da sala principal. Os olhos, nariz, boca deles, também a escorrer sangue preto. Uma dor enorme do coração subiu diretamente para minha cara. Fiquei a olhar fixamente para esta cena. As lágrimas escorriam, como se tivessem aberto a voz rouca como o uivo de um demônio. Mãe, se soubesse que ia acontecer nem que me matassem, não ia ser condutor de caminhão de mercadoria. Depois de tirar os meus pais de lá, chamei imediatamente o meu irmão mais velho e o segundo irmão. Quando eles chegaram à casa e viram os cadáveres, também choraram. Os funerais dos pais foram organizados pelo meu irmão mais velho. Só que os dois idosos morreram de forma inexplicável. Todos no coração estavam especialmente tristes, embora a polícia tenha vindo depois. Mas ainda assim não encontrou nenhuma pista. No final concluiu-se como suicídio. E o meu irmão mais velho parecia ter pensado em alguma coisa. No terceiro dia depois, foi à aldeia vizinha buscar um mestre de Inian. Mas quando o mestre de Inian foi convidado, não entrou na porta da minha casa. Só olhou a porta. Depois olhou fixamente para o lado. O meu irmão mais velho que estava curioso. Nesta altura também olhou na direção do olhar dele para mim. Depois perguntou: o que se passa, senhor? Quem é esta pessoa? O senhor apontou diretamente para mim. Franziu o sobrolho e perguntou: Senhor, este é o meu quinto irmão, chama-se Kimin. Habitualmente chamamos-lhe Jaú. O meu irmão mais velho explicou. E eu nessa altura achava este senhor muito estranho. Via claramente que o dedo indicador o dedo médio da mão esquerda também faltava um pedaço. Mas as palavras seguintes que ele disse fizeram-me sobressaltar o coração. O assunto da tua família foi provocado por ele. Assim que o mestre de Inian disse isto, não só os meus vários irmãos e irmãs, como até as pessoas da aldeia, que vieram ver o olhar deles nesta altura, era como deixava-me desconfortável por todo o corpo. Nesta altura, o meu irmão mais velho, não haverá algum mal-entendido. O Jaú cresceu na aldeia desde pequeno. Não tem nada de estranho. O senhor franziu o sobrolho. Disse lentamente antes ele realmente não tinha problema nenhum, mas por causa da constituição do destino. Ele trouxe algumas coisas sujas de volta. E eu, ao ouvir esta resposta, levantei a cabeça bruscamente e pensei imediatamente em alguma coisa. Talvez por causa da morte dos pais. Quase me esqueci do embrulho de pano vermelho que apareceu e a minha expressão foi vista imediatamente pelo irmão. Ele era quem me conhecia melhor entre os irmãos. Vi o irmão mais velho praguejar. Pegou uma pá de ferro e veio para cima de mim. Que raio de coisa suja trouxeste de volta? Tira depressa para o senhor recolher. Só que antes de ele se aproximar de mim, foi impedido pelas pessoas da aldeia. Nesta altura o senhor disse-me: Agora já estás demasiado enredado com não te posso ajudar. Mas se não quiseres afetar os outros parentes da aldeia, sugiro que saias daqui. Quanto mais longe, melhor. Ao ouvir esta frase, abri a boca, mas não consegui dizer nada. Na cabeça pensei na morte trágica dos pais e do mestre. Vai depressa. Jaú, não fiques na aldeia. Antes já alguém disse que eram os murmúrios das pessoas da aldeia, que entravam continuamente nos meus ouvidos, como a última pedra que me esmagava. As minhas lágrimas escorreram lentamente. Caminhei com dificuldade para dentro de casa. Peguei na bagagem que trouxe há poucos dias e depois vim para a sala principal. Ajoelhei em frente à fotografia dos meus pais. Bati com a cabeça com força 3 vezes. Antes de partir queimei aquele embrulho de pano vermelho com fogo. Depois voltei à porta principal. Com a última esperança olhei para os irmãos, mas eles viraram todos a cabeça ao mesmo tempo. Com isto, a última suavidade no meu coração desapareceu. Peguei na mochila e saí diretamente sem olhar para trás. Ao mesmo tempo no coração também pensava: não importa se quem matou os meus pais foi pessoa ou vou encontrá-lo. Saí sozinho da aldeia. De repente fiquei um pouco perdido, porque não sabia para onde ir. No final decidi ir à casa do mestre Liu, embora ele só me tivesse levado um dia. A casa dele ficava a mais de 10 li da nossa aldeia, quando o céu acabava de escurecer. Finalmente cheguei à aldeia do mestre Liu, mas depois de perguntar aos idosos a entrada da aldeia, eles olharam todos para mim, com um olhar inexplicável. No final foi um idoso de 60 e tal anos que me disse: a casa de Liu Laoguai fica à esquerda, depois de entrar na aldeia, a quarta casa. No entanto, mal ele acabou de dizer isto, assustando-o e fazendo calar-se novamente. Disse obrigado e entrei na aldeia. Mas no coração estava muito confuso, mesmo que o mestre Liu tivesse morrido tragicamente por acidente. Não era para as pessoas da aldeia terem tanto. Só que quando cheguei à porta da casa do mestre, fiquei completamente confuso, porque à porta da casa dele estavam estacionados e à porta estavam cercados mais de 10 aldeões. Caminhei para a frente sem compreender, e vi imediatamente uma cena que nunca esquecerei na vida. Vi na árvore velha torta, à porta, pendurados 5 ou 6 pessoas, sem exceção. Todos com a mesma forma de morte do mestre Liu e dos meus pais. A polícia estava a tirar as pessoas, uma a uma da. Senti que a testa estava toda suada. Isto era claramente toda a família e o método era exatamente o mesmo. Claramente que os dedos dos pés estavam a tremer. Nesta altura, uma polícia familiar saiu do pátio. Gritou para a multidão: quem se chama Jaú? Sai um momento. Ou alguém que conheça o Jaú. Esta frase foi como um trovão.
transformou imediatamente o meu coração desconfortável em... Virei a cabeça e olhei à volta. Descobri que ninguém dizia que era Zhao Wu, por isso ganhei coragem e levantei lentamente a mão. Chamaste Zhao Wu, não é? Muito bem, vem comigo. Como és tu? A polícia, ao ver alguém levantar a mão, mas quando viu que a pessoa que levantava a mão era eu, a expressão mudou imediatamente. Não te chamas Kimin? A polícia perguntou-me com o rosto escuro. Nesta altura, porque no peito dela havia um crachá de identificação que dizia Jianglin. Chamo-me Kimin. Mas como sou o quinto em casa, por isso todos me chamam Zhao. Esfreguei a cabeça e expliquei. No entanto, Jianglin só olhando para mim pensativa. Muito tempo depois disse, então entra. Depois de entrar, contei instintivamente os cadáveres no chão. Eram exatamente 7. Via-se que era toda a família do mestre Liu. Quando segui Jianglin e entrei na sala, descobri que o polícia de meia-idade da esquadra também estava lá. Nessa altura ele segurava um papel em silêncio. Quando viu Jianglin e eu entrarmos juntos, perguntou alegremente encontrar. Depois viu com atenção que era eu. As sobrancelhas dele também franziram profundamente, como as de Jiang. Chamaste Zhao Wu. Assente com a cabeça. Repetiu o que tinha dito a Jianglin. Um pouco, já que te chamas Zhao Wu. Então faço-te uma pergunta. Onde estavas ontem? Estive sempre em casa. Que casa? A casa dos meus pais. Tens testemunhas? Toda a aldeia pode testemunhar. Nesta altura sentia que este polícia de meia-idade parecia... De repente percebi algumas coisas. Mestre Liu. O polícia de meia-idade não respondeu, mas olhou para o papel na mão. Depois levantou a cabeça e disse: me lembro-me que a tua casa não fica só a mais de 10 li. O que vieste aqui O mestre Liu afinal foi meu mestre durante um dia. Vim ver o último olhar, o assunto da família dele não tem nada a ver comigo. No entanto, o polícia de meia-idade não disse nada, enquanto me colocava luvas. Dizes que não tem nada a ver contigo. Muito bem, tenho uma coisa para te mostrar. Nesta altura, exatamente o papel à minha frente. E quando vi as palavras no papel, senti claramente o corpo a tremer imediatamente. O coração saltou para a garganta. Vi que neste papel estavam claramente: Zhao matou toda a minha família. Caminhão de mercadorias oferecido a Zhao. Com esta cena sente-me como se caísse num poço de gelo. O polícia de meia-idade olhou. Disse friamente: então foste tu. Ao ouvir isto, abanei imediatamente. Não fui como podia ser eu. Ontem à noite estive sempre em casa. O polícia de meia-idade, ao ver esta cena, também... Na verdade, este papel era mesmo um pouco estranho, já que no testamento dizia que foste tu que... Mas por que é que ainda te ofereceu o caminhão? Ao ouvir o polícia de meia-idade dizer isto, no meu coração estava cheio de ansiedade e não... Na verdade, antes eu realmente queria... Mas no primeiro dia a sair com o mestre Liu, aconteceram tantas coisas. Nesta altura, eu já estava cheio de medo desta profissão. Depois o polícia de meia-idade levou-me para um carro da polícia. Ordenou a outros policias que me levassem. Sentei-me no carro da polícia. Olhei para o polícia de meia-idade entre eles. O rosto um pouco pálido. Franziu o sobrolho, sem saber no que estava a pensar. Talvez o que eu disse antes sobre também o tivesse feito hesitar um pouco. Afinal, pela experiência de muitos anos dele, 7 pessoas a enforcar-se ao mesmo tempo. No local não havia nenhum vestígio de luta. Era claramente anormal. E se realmente tivesse sido eu a matar, como é que eu deixaria um papel com pistas no local? Mas afinal eu era o único suspeito no local. Ele tinha de me levar primeiro. Chegamos à esquadra. Fui novamente colocado numa sala pequena. No entanto, o que eu não esperava é que estava na mesma sala que aquele idiota louco. Nesta altura ele estava sentado rigidamente, ali, com algemas e grilhões nos pés. Hesitei a porta um pouco. Preparava-me para falar. Mas a pessoa na sala abriu a boca primeiro. Eu sabia que voltarias. Ao ouvir isto, perguntei curioso: como sabias? A família inteira de Liu Laoguá já não existe, não é? Ao ouvir esta resposta, fiquei imediatamente. Olhei para ele atordoado. Perguntei: como sabes? Foste tu que mataste toda a família do mestre Liu. Teu pomas. Achas que eu agora tenho capacidade para sair e matar? Ao ver esta cena, franzi. Não pode sair. Então quem foi? Ele não disse nada. Só levantou a cabeça e olhou fixamente para mim. Lentamente, finalmente abriu a boca. Disse lentamente uma palavra fantasma. Arregalei os olhos. O corpo recuou inconscientemente contra a parede. Estás a brincar comigo outra vez. Como tu já viste muitos, só então me lembrei do primeiro dia, com o mestre Liu. Vi muitas coisas estranhas e malignas. Liu Laoguai na verdade mexeu em coisas que não devia. E usou poderes que não devia. Por isso a morte dele e da família foi completamente por culpa própria. O louco, ao dizer isso de repente, pareceu ouvir alguma coisa. Virou imediatamente a cabeça incrédulo e perguntou: quando? As pessoas ao teu lado também morreram. Quem morreu? Ao ouvir esta pergunta, senti imediatamente uma tristeza. Os meus pais morreram. O que é ouvir-me dizer isto? O louco levantou-se diretamente, os olhos arregalados, olhando chocado para mim. Quando morreram. Como morreram? Há poucos dias. Exatamente na tarde em que saí da esquadra.
A forma de morte foi exatamente igual à do mestre Liu. O louco, depois de eu acabar de falar, de repente sentou-se, murmurando sozinho. Como pode ser assim? Não devia. Como é que eles morreram? Este assunto não tinha nada a ver. De repente o louco levantou a cabeça bruscamente. Com uma mão agarrou-me o braço com força. Liu Laoguai mostrou-te aquela coisa. Ou disse-te sobre aquela coisa. A força da mão dele era grande. Queria libertar-me, mas descobri que não conseguia. Que coisa? Só pude franzir o sobrolho e perguntar. Um embrulho de pano vermelho. Dentro embrulhado um sapato bordado. Vermelho já viste. Diz depressa, a voz dele era extremamente louca, deixando-me inexplicavelmente em embrulho de pano vermelho. Vi quando voltei para casa. Aquela coisa apareceu misteriosamente na cabeceira, mas eu não abri para ver. Ao ouvir-me dizer isto, a expressão dele ficou imediatamente urgente. Viste aquela coisa? Depressa, dama. Pano vermelho. Queimei-o. Mal acabei de dizer isto. Do louco ficaram como se tivesse sido congelado. Tudo o que disseste. Queimei ao ver eu a confirmar. Ele deu-me imediatamente uma Quem raio te mandou queimar? Vais morrer. Vais mesmo morrer. Acabou ele agora fisou-se em ti. Vais morrer. Agora não podes morrer. Depois de anos, o louco pareceu pensar em algo. Agora tens de sair daqui. Procurar um... Eu nesta altura. Já estava extremamente sensível, especialmente depois de ele acabar de falar. Até agora estava muito confuso. Nesta altura a mão dele que me agarrava ficou ainda mais fria. Lembra-te, quando fores procurar Lao Min. Diz que foi já o que te mandou Depois de dizer isto, pareceu levantar-se desapareceu instantaneamente. Sentado ali em silêncio a olhar fisamente para um lugar. Suspirei e também me sentei. Agora mesmo que quisesse ir embora não... Achas que eu sozinho consigo sair da esquadra? Esta esquadra não é a minha casa. No entanto, ele parecia não se importar com isto. Só disse ligeiramente. Mas sair em breve. Em breve quando? Perguntei imediatamente. Nessa altura ouvi o som da porta abrir lá fora. Aquele polícia de meia-idade apareceu, assim à minha frente. Olhou para mim com uma expressão estranha, pôde dizer, e abrir a boca para agradecer. O lobo sussurrou rapidamente ao... Não te esqueças do que te disse. Agora vai imediatamente procurar Lao Min, na parte leste. Sai da esquadra e vai sempre para leste. Não olhes para trás, não importa quem te chame, não olhe. Quando chegares a uma loja com uma tabuleta de restaurante à porta, sobe imediatamente e bate a porta, mesmo que batas com a cabeça até partir. Tende ele te ajudar. Lembra-te bem. Ao ouvir o louco falar com tanta firmeza, no meu coração também surgiu uma inquietação, mas assenti com a cabeça. Quando saí da esquadra já eram 7 da noite. O céu estava seco e frio. Na estrada não se via nem uma sombra de pessoa. Segui o que o louco disse e fui Não andei muito. De repente, ouvi atrás não muito longe alguém a chamar-me. A voz estava indistinta. No início não liguei, pensando que talvez o vento fosse demasiado, mas até essa voz começar a soar ao meu lado. Só então percebi tardiamente que estava a chamar o meu nome. Parei. Descobri que parecia ser a voz do meu... Para onde vais? Jau, por que não voltas para casa? Vira-te e olha. A voz do meu irmão mais velho era como uma gravação. Não parava de perguntar para onde eu ia, mas nessa altura senti a pele da cabeça. Não acreditava que o meu irmão mais velho aparecesse nesta pequena cidade. Se ele realmente tivesse vindo, por que não vinha à minha frente? Preferia falar atrás de mim. Por isso, lembrei-me novamente das palavras do louco, por isso sob os gritos contínuos do meu irmão mais velho. Não só não virei a cabeça, como acelerei o passo. Até no final já estava a correr ligueiro, ouvindo o som do vento a soprar nos ouvidos. Mas os gritos contínuos do meu irmão mais velho, nesta altura já sentia que ia desmoronar. Mas corri durante muito tempo, e ainda não vi a loja com a tabuleta de restaurante. Pelo contrário, os gritos ao ouvido transformarão-se na voz do meu pai, seu patife, porque depois transformarão-se na voz da minha mãe Jau. Vem com a mãe. Eu nunca virei a cabeça, mas não sei quando. A voz transformou-se na do mestre Liu. A voz dele fria e etérea. Jau, para de correr. Não consegues escapar. Resigna-te, o teu destino é... Nessa altura, eu já estava assustado com lágrimas a correr pelo rosto, mas continuei a correr e a 18 gerações de destino. Quando acabei de gritar esta frase, o som atrás desapareceu de repente. Por isso não ousei virar a cabeça. Continuei a correr para frente, provavelmente corri mais 5 minutos. Já estava quase sem forças, mas ainda não via a loja com a tabuleta. De repente, senti que algo me fez tropeçar. Caí diretamente. Tenho de o encontrar. A coisa que matou os meus pais, quem é? Tenho de me vingar. Levantei-me cambaleante. Nessa altura senti o som que tinha desaparecido atrás da sua... Mas, desta vez eram todos a falar. Muito barulhento. Não ouvia bem, mas sentia claramente. Um par de mãos frias a apertar com força. Queria afastá-las. Mas descobri que o meu pescoço estava sem dar por isso. A minha respiração já começava a ficar difícil. Os olhos também começavam a ficar turvos. Vai, vai. Morre, morre.
acompanhado pelo barulho. Lutava desesperadamente, mas parecia inútil. Nesta altura, a porta de uma loja, não muito, abriu-se de repente. De dentro veio um rugido furioso cheio de energia. À meia-noite, o que é que estão todos? Saiam todos daqui. Estranhamente, depois deste rugido furioso, o som estranho ao meu ouvido desapareceu de repente. Até a pressão e a sensação de sufoco no meu pescoço desapareceram ao mesmo tempo. No meio da confusão, vi uma figura sair das pernas das... Disse com dificuldade duas palavras salva. Depois fui invadido por uma onda de sono e desmaiei. Quando acordei no dia seguinte, descobri que estava deitado numa cama de madeira com pregos. Depois senti inexplicavelmente como ia coçar. A voz cheia de energia de ontem à noite voltou a... Se quiseres morrer, podes coçar à vontade. Olhei na direção da voz. Vi um homem de meia idade a segurar um frasco vermelho pequeno. O homem de meia idade não respondeu. Sentou-se no banco ao lado, abriu o frasco pequeno. Disse: as coisas fantasmas que encontraste são bastante ferozes. Se conseguires levantar da cama... Ao ouvir isso, levantei-me diretamente da cama. Ele tirou do frasco de algo parecido com cinza de incenso. Espalhou uniformemente no meu pescoço. Isto trata impressões de mão de fantasma. Para uma pessoa normal cobro no mínimo 20, mas como te acho sim? Impressão de mão de fantasma, fiquei sem compreender. Como ontem à noite, salvei-te, esqueceste. Se não fosse eu intervir, teria sido estrangulado por aquelas coisas. Só então. Recordei confusamente o que aconteceu ontem à noite. No coração senti imediatamente um medo. Perguntei imediatamente: tio, quero ir à parte leste da cidade, procurar um mestre de Inian chamado Lao Min. Sabe onde fica? Ao ouvir-me perguntar isto, o homem de meia idade, que estava a fechar o frasco, ficou espantado. Para que o procuras? Um amigo meu mandou-me encontrá-lo dizendo que só ele pode salvar a minha vida. Quem diria que o homem de meia idade sorriu de repente salvar a tua vida? Se fosse aquelas coisas de ontem à noite, a lista, que... Por que insistes em procurá-lo? Abanei a cabeça, isso também não. Mas o meu amigo só me mandou procurar Lao Min. Ou como se chama o teu amigo? Não sei. Ele só me disse que foi Jalk que me mandou. Jalk, no instante em que disse isto, o homem de meia idade, que ainda há pouco tinha um sorriso, passados alguns segundos, perguntou: como te chamas? Chamo-me Kimin. Jao Min, chamado Jaú. És o Jaú. O homem de meia idade parecia muito chocado ao ouvir a minha... A voz dele subiu várias notas, olhando para mim incrédulo. O que se passa? Fiquei assustado com esta mudança repentina dele. No entanto, ele não ligou a mim. Puxou-me imediatamente a mão. Levantou rápida. Vi de repente no meu braço aparecer inexplicavelmente uma linha preta, fina como um fio de cabelo, que não parava de se contorcer. Tu és mesmo Jaú. Então por que é que a tua O homem de meia idade murmurou sozinho. Isto o que é? Arregalei os olhos a olhar para a linha preta no braço, sentindo o corpo todo a tremer. O homem de meia idade olhou seriamente para mim. Jaú. Por que é que o Jal que te mandou procurar-me? Conta-me tudo do princípio ao fim. Procurar-te, será que és o Lao Min? Exato, sou eu. O homem de meia idade assentiu com a cabeça. De repente fiquei um pouco confuso. A pessoa que me salvou ontem à noite era a mesma pessoa que o louco. Por isso, contei rapidamente o que me aconteceu e aquelas pessoas que morreram inocentemente recentemente. Tudo de uma vez. Mas quando cheguei à parte de queimei aquele embrulho de pano vermelho, a expressão de Lao Min à minha frente ficou exatamente igual ao louco na... Tu queimaste aquele embrulho de pano. Ao dizer isto até tremia um pouco. Sim. Pensei que era uma coisa fantasma e queimei. Os fantasmas não têm todos medo do fogo. Ao ouvir-me dizer isto, Lao Min olhou-me de lado. Aquela coisa não é um objeto normal. Liu Lao Guai e toda a família dele morreram exatamente por... Mas aquela coisa escolheu-te. É ao mesmo tempo bênção e maldição. Mas tu queimaste-a. Isto transformou-se numa grande mal... Mas por que é que os meus pais morreram? Isso é porque queimaste a coisa dele. Agora ele quer trocar pela tua vida. Até todos os teus parentes e amigos. E todas as pessoas que conheces vão morrer. Depois de dizer isto, Lao Min suspirou profundamente, sentou-se diretamente na cadeira murmurando sozinho. Jalki. Que problema me deixe afinal? Mas enquanto falava, arranhei os dentes. Como se tivesse tomado uma decisão. Raios, o velho vai arriscar tudo. Depois, Lao Min colocou o frasco na minha mão. Hoje não fica em minha casa, se quiseres salvar a vida. Agora vou à tua aldeia. Se não me engano, os teus parentes agora provavelmente não te... Antes do pôr do sol volto. Se antes do pôr do sol não vou, esconde-te com esta coisa debaixo do cobertor. Não importa quem te chame, não saias. Lembras-te? Assenti atordoado. Estava completamente com... Lao Min suspirou longamente. Levantou-se e pegou um embrulho dentro de casa. Depois cuspiu no chão e nessa altura no meu coração havia... Mas eu sozinho na casa. Não sabia o que fazer.
Talvez por estar um pouco aborrecido, abri a janela. Olhei para a multidão agitada na rua. Quando estiquei a cabeça para fora, descobri que estava mesmo numa loja de restaurante, mas a porta desta loja não estava pendurada a tabuleta de restaurante que o louco mencionou. Ao ver isso, sente o coração a bater descontroladamente. Saí quase e olhei mais de 10 vezes. Aqui realmente não estava pendurado nada, sem dar por isso. Na minha testa apareceram lentamente muitas gotas de suor. Uma sensação de medo inexplicável. Sente como se tivesse entrado noutro dilema. Se este homem de meia-idade não fosse o mestre de Yin chamado Lao Min, que é, fiquei imediatamente em estado de conflito, porque não sabia se devia confiar nesta pessoa. Com o sol lá fora mover-se continuamente, eu ainda estava em conflito se devia, mas num piscar de olhos. O céu já tinha ficado escuro. Como é que escureceu tão depressa? Disse baixinho para mim mesmo. Quem diria que, mal acabei de dizer, a porta soaram de repente, o som era abafado mas um pouco flutuante. Isso fez-me sentir imediatamente aterrorizado. Arregalei os olhos a olhar para a porta. Desde pequeno ouvia sempre os idosos dizerem: as pessoas normais ao bater a porta, batem ritmadamente 3, mas os fantasmas ao bater a porta, batem só rigidamente 2 vezes. Ao pensar nisso, sente a cabeça confusa. Os passos também tremiam um pouco. Assim, fiquei estupidamente parado no mesmo. Depois de muito tempo, o som de batidas pareceu desaparecer. Só então respirei de alívio. E arrumar o quarto. Mas descobri que o som de batidas à porta continuava aquele som abafado. Rolei diretamente para a cama. Entrei debaixo do cobertor, só com a cabeça de fora, assim a olhar fixamente para a porta. Mas parecia que a coisa à porta conseguia sentir o meu olhar. O som parou gradualmente novamente. No entanto, 5 minutos, só que desta vez, o som era diferente do anterior. Eu ainda estava confuso, com o canto do olho. Vi de repente na janela uma sombra, borrada de pessoa. Virei a cabeça para olhar, assustado, e depois tapei a boca e não me atrevi a fazer mais barulho, porque na janela, um rosto com sangue a escorrer dos olhos estava encostado à janela. Ao olhar para mim conseguia ver claramente que o canto da boca dele quase chegava às orelhas, e as 2 mãos dele estavam a bater na... Esta pessoa eu já tinha visto. Era exatamente uma das 7 pessoas que vi em casa do mestre. Escondi-me debaixo do cobertor. Agarrei com força aquele frasco, como se ele me desse alguma sensação de segurança, mas o som de batidas continuava. Até conseguia ouvir um riso, como que vindo de longe, a ecoar continuamente ao meu ouvido. Fechei os olhos com força. Palavras de Lau. Ele disse-me para abraçar o frasco e esconder-me debaixo do cobertor. Não importa quem chamasse, não sair. Não sei quanto tempo passou. O som fora da janela desapareceu, mas a seguir veio o som da porta do quarto a abrir. Craque. Debaixo do cobertor estava escuro, não conseguia ver fora, só conseguia prender a respiração e ouvir os sons com os ouvidos. Depois de a porta abrir, veio o som de passos leves. No entanto, o que ouvi não era uma coisa, mas parecia um grupo. Sem dar por isso. Sente como se aquelas coisas estivessem agora a olhar para mim com um olhar frio, até como se olhassem para... Isto fazia o meu corpo estarem quase no limite do colapso. Depois de muito tempo. Só então percebi uma coisa. Embora aquelas coisas parecessem estar à frente, mas elas não faziam mais nenhum movimento. Por isso se via que o que Lao me disse, para me esconder debaixo do cobertor, era o... Mas mal este pensamento me surgiu. Uma onda de vozes fantasmagóricas. Já o está na hora de ir. Vai depressa já o esperando. Há muito tempo as vozes deles eram... Havia homens e mulheres, crianças e idosos, cheias de sensação etérea. O barulho lá fora ficava cada vez maior, por mais que tapasse os ouvidos com... Isto fez-me surgir no coração de repente uma sensação inexplicável de... Por isso gritei debaixo do cobertor: vocês raio. Quem vos matou vão procurar quem vos matou. Continuar a procurar-me o que é. Saiam todos daqui. Quem diria que, mal acabei de dizer isto, o quarto ficou de como se todas as coisas tivessem desaparecido. Todos assustados. Embora pensasse assim. Mas da primeira vez ainda não saí. Não sei quanto tempo passou. Ouvi novamente passos no quarto. Depois a voz cansada de Lao me gritou: já o sai. Tudo resolvi por ti. Ao ouvir esta voz, o meu coração quase chorou de alegria. Depois afastei diretamente o cobertor. Mas o que vi depois de afastar assustou-me e fiquei imediatamente rígido. Vi ao lado da minha cama. Estava um grupo de coisas vestidas, com os olhos todos a escorrer sangue preto. Assim imóveis a olhar para mim e a sorrir. As línguas deles todas de fora muito longas. Isto era claramente a família de 7, e até vi os meus pais. E o mestre Liu. O riso e o som de mastigar crepitante ecoavam no quarto. Nesta altura, sente como se a minha respiração tivesse parado, assim imóvel a olhar para eles, talvez por causa do frasco na minha mão. Eles não se aproximaram mais de mim, mas o meu coração ainda batia rapidamente. O suor frio nas costas já me tinha molhado a roupa, especialmente ao ver o mestre Liu.
Ele estava a roer uma coisa ensanguentada, no rosto ainda com um sorriso estranho. O sorriso a olhar fixamente para mim. Essa cena para mim era como o céu de repente. Ouvi uma voz de mulher estranha fria. Queimaste a minha coisa. Com que vais pagar? Eu não me atrevi a virar a cabeça para olhar, nem sequer tinha forças para falar. Nesta altura senti de repente atrás de mim, como se uma mão gelada me acariciasse, da cintura até a nuca. Fiz-me tremer involuntariamente. Quando achava que, desta vez, a vida estava perdida, o frasco no meu peito brilhou de repente com uma luz fraca. Esta luz pareceu fazer todas as coisas pararem. E eu senti imediatamente uma corrente quente, a correr pelo meu corpo, fazendo-me relaxar por todo o corpo. Por isso ignorei tudo desse rápido. Como um louco corri para fora a gritar, esperando que alguém acordasse com o meu barulho. Mas estranhamente, não importa como gritasse na rua, ninguém acordou com o meu barulho. Não só isso. Os candeeiros de rua começaram. Nesta altura o meu coração estava cheio de pavor. Achava que desta vez não conseguia. Nesta altura, de repente alguém apareceu à minha frente. Olhei e descobri que era Lau Min. Ao ver a figura dele, como se tivesse agarrado uma tábua de salvação, corri imediatamente para ele. Ajoelhei-me e chorei, mestre Lau Min. Salva, fantasma, salva. Bom ao ouvir a voz de Lau Min. Senti como se ouvisse o som do céu. Ia levantar a cabeça para agradecer, mas descobri surpreendido que a expressão de Lau Min nesta altura estava a olhar para mim, depois do canto da boca dele, e ergueu-se de repente num arco, exatamente igual ao sorriso do mestre. O que me partiu ainda mais o coração foi que os olhos de Lau Min escorriam lentamente, líquido preto. Os teus olhos. Apontei a tremer para os olhos de Lau Min e disse: "Ou os meus olhos o que tem?" Dizendo, Lau Min agarrou-me a mão. O sorriso dele desapareceu gradualmente. Depois transformou-se em urgência louca diz depressa. Os meus olhos o que tem? Nesta altura a mão de Lau Min estava extremamente dura. Eu não conseguia libertar-me. Mestre Lau Min, tu o que estás a fazer? Quero levar-te embora. Não me pediste para te salvar. Vem comigo. Vi Lau Min nesta altura, a boca e o nariz também a escorrer sangue preto. O mais grave era. Senti de repente aquele som exatamente atrás de mim. Virei-me para olhar. Realmente aquele grupo de coisas estava atrás de mim, a meio cercar-me. Mas entre elas faltavam os meus pais. Nesta altura Lau Min apertava minha mão com mais força. Sorriu e disse-me para de correr. Não consegues escapar. Mestre Lau Min, tu afinal o que queres fazer? Nesta altura eu já estava quase a chorar. Claro que é levar-te embora. Não me pediste para te salvar. Ir para onde deves ir, para onde devo ir. Quando lá chegares saberás. Lau Min disse com um sorriso radiante. De repente, o mestre Liu agarrou-me a outra mão por trás. Assim eles puxavam-me. Começaram a caminhar para o beco pequeno, ao lado. Sente que os pés já estavam molos, sem nenhuma força no corpo todo. Era completamente levantado por eles. No desespero absoluto, gritei com toda a força da garganta: raio, será que não há ninguém vivo? Alguém vivo salva. Estes vivos vão ser levados pelos mortos. No entanto, as minhas palavras não tiveram nenhum efeito. Além destas coisas fantasmas ao meu lado a rir. Não houve nenhum som de resposta. À medida que era levado por estes dois para dentro, o meu coração desmoronou-se completamente. Comecei a chorar sem dignidade. Nesta altura, as experiências destes dias passaram a flutuar à minha frente. Isso é a sensação de estar a morrer, sentindo a sufocação opressiva. Eu já estava desesperado. De repente, na escuridão, apareceu estranhamente um brilho vermelho vivo e afiado. Embora tenha sido um flash, mas foi como uma espada afiada. Fez meus olhos brilhar. Acordei imediatamente. E nessa altura, o corpo também caiu sentado no chão diretamente. Ao mesmo tempo, o mestre Liu, Lau Min e o grupo da família do mestre Liu que me desapareceram todos. Não sabia o que se passava. Levantei-me assustado. Olhei em pânico. Vi do outro lado do beco uma mulher vestida com os pés descalços a olhar profundamente para mim. Só que depois de esfregar os olhos, aquela sombra desapareceu. Corri imediatamente para aquele lado do beco, mas quando cheguei, descobri que aquele lugar estava vazio. Só havia uma flor de hibisco vermelho vivo a cair. Nada mais. Flor de hibisco estendi a mão e apanhei. Era preciso saber que isto era no inverno rigoroso, e a época de florescimento da flor de hibisco